quando eu trouxe para você essa situação aqui, eu quis te mostrar como que a regra da cadeia, na nossa continuação, né, a aula 15, ela vai ser maldosa. Porque a aula 14 ela te mostra o que é uma regra da cadeia e qual é a função da regra da cadeia. Né? A função da regra da cadeia é derivar funções de várias variáveis. Perfeito. Para fazer isso, nós temos o quê? Temos que verificar se esta função que ele está nos dando, ela é o quê? Bem comportada. O que é ser bem comportada? É ter derivadas. Né? E funções bem comportadas são do tipo polinomiais, exponenciais e trigonométricas. Aonde que eu fui ver isso, Ronaldo? Em anotações que eu tinha feito em aulas do Eduardo, tá? Então eu estou te repassando o que eu tinha lá nos meus pergaminhos guardados, que já estão até amarelos. Perfeito? Então guarda essas ideias aí. Aí, ó, em preto aqui, ó, eu trago assim para você. Consegue ler bem? Tá vendo bem? Tô vendo, tô vendo. Tá, beleza. Use a regra da cadeia para calcular G' de T. Ou seja, quando a gente fala de regra da cadeia e calcular G' de T, a gente já vai entender que a regra da cadeia tem uma fórmula. E a fórmula é essa daí que está aplicada. Está logo abaixo aqui. G' de T. Ó, G' de T é igual a esse triângulo de cabeça para baixo. Como é que é o nome desse triângulo aí, Ronaldo? Gradiente. Gradiente, perfeito, meu irmão. É o nosso gradiente de F, né? E aí você começa a estudar por parte. O que vai ser o gradiente de F? Tá vendo que eu estou fazendo uma recapitulação? Então eu tenho aqui o gradiente de F. Vai ser o que? As funções derivadas em relação a x e y da função f de x e y. Então eu vou aplicar o gradiente nessa função, que você já entendeu, e vou tirar o gradiente. Esse alfa t quer dizer o quê? Que nós vamos estar com as coordenadas x e y do vetor substituído nos nossos gradientes. E depois nós vamos fazer o produto interno pela derivada do coordenada de vetor, que era esse camarada aqui. Beleza até aqui? Beleza. Então aqui, ó, nessa regra da cadeia, com duas variáveis, né, x e y em função de uma variável, que é o t, você tem todas as informações que você precisa. E aí tu só faz a aplicabilidade de quem? Da fórmula da regra da cadeia. A nossa aula 15, ela é maldosa. Ela pega algo desse tipo assim, ó, e bota para você aí, ó. Seja W, f de x, y e z. Para todo R3, ou seja, tá ali no nosso R3, né? Nosso, como é que é o nome lá? Do sistema de coordenadas. Com três coordenadas. E o WT, ó, é o nosso vetor, tá vendo? E ele tem aqui, ó, as funções que correspondem a x, corresponde a y e corresponde a z. Certo. Tá. Vamos lá, Ronaldo, eu te faço uma pergunta. Quem é o f de x, y e z? Não sei. Não sei mesmo. Não está escrito aqui. Ele só me deu, de propósito, esse camarada. E é essa explicação que está naquele PDF que eu disponibilizei na sala lá do exercício 15.1. Então, eu vou ler para você aqui agora na outra tela do meu computador. Observação. Como a função não foi expressa, ou seja, o f de x, y ele não expressou, o que nós vamos ter que fazer? Apenas indicar. E como é que nós vamos fazer a indicação dessa função x? Vai ser o nosso derrom de f com o derrom de x. A do y vai ser a mesma coisa, o derrom de f com relação ao derrom de y. Percebe que o derrom é diferente de d de derivada? Sim. Perfeito. E aí, Ronaldo, nós temos o seguinte, a função z vai ser a mesma coisa, df de dz. Dz não, de derrom de z. Entendeu, né? Ok. Só um minutinho. De derrom de z. Isso aqui vai ficar indicado. Tá ok? E depois o que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar para o derrom de x, essa função aqui, né? De x. Vou representar assim para tu ver que já fiz aqui em cima, tá? E no derrom de y vai ser aqui. E o derrom de z vai ser a mesmíssima coisa. Porém, Ronaldo, o
quem vai ser o meu x, quem vai ser o meu y e quem vai ser o meu t. Você está vendo que são funções aqui, ó? São as derivadas desses caras, né? Então eu vou ter que derivar x com relação a t, olha, olha. Tá vendo? Então onde está o x, olha, onde está o x, eu vou ter, na verdade, o dx com relação a quem? Ao t. Sim. Eu vou montar depois, tu vai entender. Eu vou ter o dy, a derivada de y, com relação ao dt. Por que isso, Ronaldo? E aqui também, ó, a derivada de z com relação ao dt. Por que y? Lembra que aqui, ó, nós fazíamos a substituição depois de aplicar o gradiente? Sim, lembro. Então, aqui também, ó. Só que olha quantas funções a gente tem. O x, y, z que vai ficar indicado. As coordenadas de x, ou seja, as derivadas de x, vão ser em função de t. Então, a gente vai acabar tendo como fórmula dessa nossa aula 15 o seguinte, ó. Se tiver embolado, você fala, ó. Aqui não é w? Não. Sim. Então, a gente vai ter a derivada de w com relação à coordenada que está aqui, ó. As coordenadas que estão aqui não são t, ó. Ó, derivada de t. E isso aqui, Ronaldo, a fórmula diz assim, ó. Vai ser o derrom de f pelo derrom de x vezes a derivada de x com relação a quem? W. É P. A t. Olha aqui, ó. Vê se não é isso que eu escrevi para você aqui. DW. Não é verdade? Agora, isso aqui é uma soma, como era feito aqui também. Aqui, ó, a gente não tinha a aplicação direta do produto interno. Só que aqui a gente vai ter um produto interno em cada soma, olha. Tá vendo aqui? Agora eu vou partir para o derrom de y. Com relação a y. Eu vou ter quem? A derivada de y com relação à derivada de t. T. E, da mesma forma, analogamente, nós vamos ter isso aqui, que é derronde, P2. Aqui é o derronde, com derronde com relação, fiz errado, ó, dy, dt. Ah, dz com derivada de z com relação ao t, que é a coordenada que vai ser substituída. Isso aqui, Ronaldo, olha, é o que marca, né? É o que há de regra da cadeia estendida, né? Porque são 3 variáveis com 2 coordenadas sendo substituídas. Se você conseguir entender e captar isso, você já resolveu o problema de toda a aula 15. Que o problema da aula 15 é você identificar quem é a função e quem vai ser derivada em função de quem. Tá entendendo? Ficou embolado isso? Você precisa saber quem é a função e depois saber qual é o termo que vai ser derivado em função de alguém. Ou seja, qual é o termo dependente e qual é o termo independente. Neste caso aqui, ó, o termo independente é o t e o dependente é o x, que vai estar em função do t. Consegue visualizar isso? Uhum. Perfeito. Aí, olha só, eu já fiz essa demonstração para você. Aí eu acabei a minha escrita assim, ó. Para encontrarmos dx, dt, dy, dt, que são essas partezinhas que já está em azul aí, ó. O que eu vou precisar fazer? Derivar quem? Concorda comigo que eu vou ter que derivar aquela função lá, ó? Para x, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para ficar menos embolado, Ronaldo. Não, eu vou escrever aqui embaixo. Aqui, ó. Para eu encontrar, Ronaldo, dx, dt, por que eu vou encontrar só o dx, dt? Porque essa função, ó, não trouxe para mim, tá vendo, ó? Ela não trouxe a função xy para mim. Então, o derrom de f e o derrom de x vai ficar indicado vezes a derivada que vai aparecer aqui, perfeito? Tá um pouco embolado, né? Isso, vai fazendo aí. Então, ó. Então eu tenho o dx, dt, que quem é o dx? A função dx, dt vai ser quem? Aquela primeira coordenada que está ali, ó. A função dy, dt, quem vai ser? A coordenada 2, né, que é o t vezes o neperiano a 3t, se não me engano. E aí, Ronaldo, a gente tem a função z
que é o dz, com relação ao dt, que é o t ao quadrado. E como seria para cada um dessa daqui as derivadas? Seriam, como que eu faço a derivada do neperiano? É o neperiano, Repete né? ele. É. Vezes... E no caso, entra a regra da cadeia. Fica 2E, 2T. E aí vai ser esse 2t derivado. Então eu vou ter aqui 2 vezes o epsilon elevado a 2t. Já encontramos o dx dt. O dy, nós vamos ter aquele trabalho. Isso que a gente não pode deixar passar batido. Ó. Tá vendo que é uma derivada que a gente vai ter que aplicar de um produto? A gente faz o quê? A derivada da primeira vezes a segunda sem derivar. Mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Quando eu faço assim, Ronaldo, dificilmente eu erro. Quando eu jogo a preguiça tentando ganhar velocidade, eu me arrebento. Aí, ó, então eu vou ficar com 1, né? 1 vezes esse camarada, então eu vou ter o E 3t, mais o t vezes a derivada daquele cara ali, eu vou fazer direto, vai dar 3. É 3t. Perfeito, meu irmão. Então nós temos aqui, vamos colocar ela aqui bonitinha, 3t, não dá para fazer, dá para fazer uma, como é que dá o nome aqui? É botar em evidência, não dá? Fatorar, né? É, dá para dar uma fatoradazinha. Então vamos fazer Bota bonitinho 3. assim, ó. Vezes 1 mais t. Não é isso? Ó. Isso aí. Perfeito. É. E aqui embaixo, né? A gente sabe que essa derivada aqui é 2t. Agora, Ronaldo, eu pego tudo isso, vou diminuir e depois eu abro novamente. Só para a gente ganhar espaço. Eu estou procurando, sabe o que, Ronaldo? Um curso de organização de quadro, cara. Porque eu saio fazendo um monte de rabiscada. E aí você fica sem uma lógica de raciocínio, sabe? Então vamos lá. E aí eu estudando os livros do CEDERJ, eu procuro entender como que eles vêm trazendo o raciocínio. Aí eu tô melhorando, mas eu preciso realmente mudar aqui o meu quadro. Mas vamos lá. Tá me dando essa chance aí. Ó, eu vou fazer o que agora? Vou substituir todas essas derivadas com relações a coordenada independente com a coordenada dependente, né? Então a coordenada dependente é o x, a independente é o t. Então eu fiz todas essas derivadas e agora para essa derivada de wt com relação ao dw, com relação ao t, é o dρ de f com o dρ de x, vezes quem? Qual a derivada que nós encontramos de dx dt? Foi o 2 elevado a 2t? Isso. Mas, tá percebendo que vai ficar indicado? Porque eu não tenho a função. E depois eu vou dar um exemplo. Mas, de novo, dρ de f com relação ao dρ de y. Vezes quem? A coordenada que eu achei para y. Olha aqui. É epsilon elevado a 3t vezes 1 mais t. E agora, dρ de f com relação ao dρ de z vezes as coordenadas que eu achei para ele. Pronto, Ronaldo. Fizemos a regra da cadeia para derivar uma função com várias variáveis, aplicando as parciais das parciais. Correto? Correto. A vantagem de você ter a aula gravada é que quando você fala correto, surge uma dúvida, porque você tenta lembrar de tudo que eu falei. Mas aí depois tu tem a oportunidade de ir ali e voltar, não é isso? Eu só não entendi quando você falou parcial da parcial. É, porque aqui, ó, parciais das parciais. Porque no nosso tópico parciais das parciais, depois desse exemplo que eu estou te dando aí agora, que eu estou fazendo para você, ela vai tratar o seguinte, ó, quando você tem uma função z de uv com f de x, e o x sendo uv e o y sendo uv, entendeu? Lembra aquele lance que eu te falei lá atrás? É a mesma coisa que está acontecendo aí, ó. Você não tem o x e o y,
e o z, Aham. você não tem aí as coordenadas de x, y e z em função de t? Então é isso que a gente está fazendo. Então, Ronaldo, nós ficamos assim, ó, com essa fórmula bonitona aí. Essa já é a derivada que ele estava procurando. E esses camaradas aqui, ó, estão indicados. Eles só estão indicados porque esse filho da mãe, ele não fez o seguinte, ó, de propósito, ele deixou assim, ó, a função de, aqui, ó, a função de w é f, x, y e z, acabou. Agora eu vou inventar uma aqui. Tomara que dê certo, né? Como eu não sou bobo, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, digamos que esse f de x, y e z seja algo do tipo x ao quadrado mais 3x y ao quadrado mais 3z. Agora nós temos, Ronaldo. Consegue perceber? Eu criei uma função aqui agora. Não é isso? Então, olha só. Se eu quiser substituir essa parte que está em vermelho, eu tenho que aplicar o gradiente nessa função, não tem? Com relação a x, y e z? Sim. Então, vamos lá. Se eu aplicar o gradiente com relação a f de x, ou seja, para fx, o que eu vou ter que fazer? Derivar em função de x, não é isso? Uhum. Então, eu vou ter que essa derivada aqui é 2x e que aqui, ó, a derivada de x é 1. Vai sobrar 3y ao quadrado. Como aqui não aparece x, ela é uma constante. Quando eu fizer um gradiente para f relacionado a y, eu vou ter no x ao quadrado nada. E aqui, ó, eu vou ter o quê? 6y, não é isso? 6yx. Concorda comigo? 6x, é. Não é isso? 6xy, não é isso? Isso, 6xy. Ó, 6xy. E agora, para z, eu vou ter quem? Só aparece z aqui, eu vou ter 3, não é isso? Só 3. Então, beleza. Agora eu venho aqui para você e faço assim, ó. Ronaldo, já que a gente tem a função agora f de x, y, e nós já sabemos quem são os derrondes, que na verdade os derrondes são os gradientes, nós podemos escrever o que então? Ó, vou escrever de vermelho. Ó. Para derronde x, eu tenho que é 2x mais 3y ao quadrado vezes o que eu já tinha antes, que é o 2 neperiano de 2t, mais 6xy vezes quem? O que eu já tinha antes. É 3 elevado. Mais Isso um. aí. Mais, Luiz, menos aí, hein? Tá muito alto esse bagulho aí. Não, o seu teclado. E aí aqui agora, para dz dt, ó. dz dt, ó, para derronde f dz, eu vou ter o quê? 3, que é a constante, vezes o que sobrou, que é o 2t. E aí, isso tudo aqui, ó, é exatamente o que nós procurávamos com a função f de x, y e z implícita, né? Ou seja, escondida, e com uma função que eu acabei de criar para poder fazer essa demonstração. Perfeito até aí? Tranquilidade? Até aí, beleza? Então tá. Pode ir. Tá bom. Então agora, o que eu vou tratar com você? Cheguei pro lado. E vou tratar com você o seguinte, ó. Ele fala, Ronaldo, de parciais das parciais, essa vai dar um trabalho. Ele fala para você de parciais, né? E ele dá o exemplo aqui o seguinte, ó. Ele fala assim, ó. Que z, eu vou fazer direto assim, para você, pra gente ganhar tempo. Depois tu tem que ir no livro, não tem jeito. Ele fala assim, ó, que o z é algo, vou abrir mais essa. Ele fala que o z é igual a u
e o V. Isso tudo é um F de x o V pelo um F de y o V. O que ele está te falando com isso? Então, isso aqui pode ser escrito como F de G. Olha a composta aparecendo, Ronaldo. Tá vendo aí? Por que é uma derivada de parciais? Olha, outra composta aparecendo. E aí, como que a gente faz isso? Eu vou trazer direto, depois tu vai entender. Aí, ó, como que o livro fala aqui? Que o dz, a derivada de z, com relação a u, ó. Por que, Ronaldo? Isso aqui é muito importante você fazer essa leitura aqui, cara, ó. Por que a derivada de z com relação a u? Você consegue me falar? Dentro dessa conversa que nós tivemos há pouco, sobre nós termos a função, não termos a função, ela ficar implícita, ela ser explícita, e nós temos que aplicar o gradiente, que é ali o nosso derrom de f com relação a cada coordenadas que vai aparecer nela. O I e o V não seria o X e o Y? Sim. Sim. Mas eu estou te fazendo essa pergunta, ó. Quando você olha para cá, você entende que a derivada de z e a derivada de u, ele está tratando que a nossa função é uma função dada em z e que nós estamos atrás da derivada de u primeiro, porque depois ele vai fazer assim, ó, derivada de z, derivada de v, dv. V. Tá entendendo? Então aqui agora, ó, ele trata a mesma função e trata com relação a outra coordenada que é o v, que está em função desse cara. E no final de tudo isso, a gente vai ter que fazer o quê? As substituições com as coordenadas que vão estar aqui, tá bom? Então, olha só, eu vou apagar essa minha bagunça aqui. E vamos fazer esse primeiro tratamento aqui. Quando ele faz isso, e aqui também, ó, me perdoa que não é derivada, é o derrom, né? Porque eu estou falando da função. Então, aqui eu tenho, ó, um derrom de z com relação ao derrom de u. Isso aqui, ó, é dado da seguinte forma. O derrom da função z, agora eu acredito que tenha ficado mais fácil para você, depois daquela explicação e criação. Tu botou X aí. Oi? Tu botou X. Ah, tu vai fazer com X? Não, é u mesmo. Aqui é dz e dx. Então, é isso que eu estou te falando. Você não falou que isso aqui, ó, não é x e y? Uhum. Então, quando a gente põe aqui, ó, derivar o x, é em função da letra u e v, tá entendendo? Entendi. Por isso que vai aparecer aqui, ó, o derrom de x, o derrom de z com o derrom de x e a derivada de x com relação ao que a gente está procurando em função de u. Ó. Deu. Isso aí, ó. Entendi. Aqui a gente tem agora a derivada de x com relação... Não é nem derivada, cara, é derrom de também. Eu estou copiando mesmo, cara. É aquilo que eu te falei, não tive tempo. Du. Mais, de novo, derrom da função z pela letra y, ó, vezes, de novo, derrom de y com relação a derrom de u. Eu vou fazer o seguinte, já vou trazer um exemplo do livro, para a gente aplicar. Ele fala no livro assim, ó, a gente tem uma função z, ó, e ela é composta por x e y, que tem a sua composição xy menos y ao quadrado, onde x é igual a g de u e v, que é isso aqui, ó, é igual a u ao quadrado, olha quanta informação, e v ao quadrado. E ele fala também que o nosso y, ele vai ser a mesma coisa, vai ser um h, aqui, opa, vai ser h de uv, que vai ser 3u menos uv. Essa nossa função composta, o livro está falando que vai ser dada da seguinte fórmula, ó, da seguinte forma, z de u e v vai ser igual àquela função que eu escrevi no início lá em cima, ó, g de u e v por h de u e v.
Você consegue entender que quando ele faz isso aqui, ó, ele está te falando, tá vendo? A nossa função z, ela é uma função que está... Vamos lá. Eu havia feito a pergunta para você, a seguinte assim, ó. Tinha feito essa pergunta assim, Ronaldo, tu consegue observar que quando ele escreve ó, z de uv, ele está te falando assim, ó, uma função z, acontece isso, me dá uma raiva, cara. Essa caneta tem uma função aqui, tu pode rabiscar contínuo. Aí eu acabo esbarrando nela. Quando ele fala assim, ó, o z de uv é uma função que vai ser igual a quem, ó? Uma função f de x e y, porém, o seu x vai ser a coordenada, ó, u e v derivada quando ela aparecer, e o teu y vai ser essa coordenada 3u e v derivada quando aparecer. Isso aí você conseguiu entender? Uhum. Perfeito. Mas onde está dizendo que ela vai ser a derivada? É na nossa aplicabilidade da fórmula. É nessa situação aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. É aqui nessa aplicabilidade. Por quê? Ó? O livro vai dar como exemplo. O livro vai dar como exemplo aqui. Eu vou diminuir um pouquinho para a gente não perder essa tela. O livro ele traz o seguinte exemplo. Ó. Essa função aqui, que ele vai trazer agora para a gente, cadê? Aqui, essa que trouxe aqui em cima, usando a regra da cadeia, ela faz assim, ó. D-ROM de Z, vou fazer de verde, tá? Ela faz assim, ó. D-ROM de Z. Agora ele quer que você use a regra da cadeia para poder derivar essa função que ele deu aí de Z igual a f de x, tá? Ele quer aplicar aqui agora, ó. Beleza? Ronaldo? Tu tá escrevendo? Não. Ah, tá. Ó, aqui, a seta você consegue ver, não consegue? Consigo. Então, ó. É isso aí, ó. Ele quer agora que nós derivamos com relação a u. A derivada de u, a derivada de z com relação a u. Como é que isso faz? Quando eu for derivar z com relação a u, eu tenho as coordenadas de x e y, não tenho? Uhum. E a função vai ser a mesma para as duas derivadas, com relação a x relacionado a u, com relação a x relacionado a v. Não é isso? Isso. Então vamos lá. Ele monta assim, ó. D-ROM de z, que é a função que nós temos. D-ROM de u, porque é a derivada que nós estamos procurando. Ela vai ser dada pela função z, né? D-ROM de z, com relação ao x. E agora, ó, D-ROM de x com relação ao u. Concorda comigo? Sim. E agora ela soma com a D-ROM de z com relação ao D-ROM de y, vezes quem? A derivada, né? D-ROM de y com D-ROM de u. De v. Então, vamos lá. Quem é o D-ROM de z com D-ROM de dx? Concorda comigo que eu vou ter que derivar com relação na função, ó. Quem vai ser esse cara? Eu vou fazer assim para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Tá bom? Vai ser a derivação de xy menos de y2. E perfeito, Ronaldo. Então isso aqui, ó, com relação a x, vai me dar quem? Vai dar y só. Ó, com relação a x vai dar Y. y. Perfeito. E aqui, a derivada de x com relação a u. Eu venho aqui dentro do x e faço a derivada com relação a u. Quem é esse cara? 2u. 2u. Perfeito. Então você já consegue ver que essa nossa primeira parte vai ser isso, olha. Y vezes 2u. Agora, meu irmão, você já pegou o andar da carruagem, você só vai ter que praticar a montagem. A derivada de z com relação a y? 2y. Não, vai ser x menos 2y. Perfeito, Ronaldo. X menos 2y vezes a derivada 2 de y com relação a u. Ah, agora é o outro, né? Agora é o y, ó. Tá vendo? Aqui é o D-ROM de y aqui, ó. D-ROM de y. Então eu tenho que olhar para cá, ó. Com relação a quem? Com relação a u. Vai ser a u de novo? Ué. A gente, na primeira aqui, ó, a gente está relacionando a u, ó. Agora, tá quando nós certo. fizemos assim, ó, que é Ah, tá, a outra tá, etapa, tá. ó, que nós não temos duas,
Eu que atropelei, tá certo. Ah, tá vendo Então aqui, vai ó? ter. Aí a gente vai aparecer a mesma coisa, só que esse aparecimento vai ser o derronde de Z com relação ao derronde de quem? De X. Mas agora, ó, vai ser o derronde X com relação ao derronde V. V. Perdoa esse V aí que ficou ridículo. É. Com relação a V. E depois disso vai ser de novo o derronde Z com relação ao derronde quem? Y. Y vezes o derronde Y Derrode. com Em relação relação ao V derrode novamente. Tá entendendo? Por que aqui, ó, a gente deriva primeiro com relação a U, ó, e aí sobra o 3, não sobra? Uhum. E agora, Ronaldo? Quem é o U e quem é o 3? Né? Melhor, quem é o U, quem é o 3, não. Quem é o X, de verdade? Derrode Z, derrode E V ao quadrado. Não é isso? Não, vamos fazer assim, ó. Vamos por etapa. Vamos por etapa. Vai ser melhor. Vamos fazer essa parte aqui agora, ó. Uhum. A nossa função, a gente... Tem que ficar aqui para eu ver. A nossa função tem que ficar ali. Vou ter que diminuir. Ó. Então vamos fazer igualzinho, ó. Eu tenho que descobrir quem é essa derivada com relação a x. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Tem que descobrir quem é essa derivada com relação a x com relação a z. Quem é? A gente já sabe, né? É Y. É o y. E a relação de x com relação ao v? Quem vai ser? 2v, concorda? Concordo, 2V. 2v. Mais relação de z com y vai ser x menos 2y, não é isso? Menos 2Y. X menos 2y vezes com relação ao y relacionado a v, ó, aqui dentro vai ser quem? Menos 1. Deixa eu ver se é isso mesmo, Ronaldo, pra gente não fazer besteira. Perfeito. Agora, Ronaldo, é que vem o grande pulo do gato, olha. Aonde está o U, eu tenho que substituir... Onde está o U? Onde está o X, eu tenho que substituir por quem? Pela função de... U ao quadrado mais V ao quadrado. De U ao quadrado mais V ao quadrado. Menos, ó. Quem é o Y? 3U menos V. Tá vendo? Uhum. Isso é o que vai ter que aparecer, ó. Tá vendo aqui, ó? Então a gente ficou com isso tudo aqui, né? Esse mais 2U, fazer assim, né? E o Y aqui aparecendo de novo, ó. 3U, né? Isso. Menos V, não é isso? Isso. Olha isso, Ronaldo. Olha quanto trabalho. Tá vendo? Tô. O que acontece? Tem como a gente fazer essa parada direto, Ronaldo? Não vai dar. Não vai dar certo. Por isso que a gente faz a derivada parciais das parciais e depois a gente vem na última linha e substitui as coordenadas que vai continuar aparecendo x e y pelas coordenadas delas em funções de u e de v. Porque a última linha tem que aparecer todo mundo em função do que a gente quer, ó, que é de u e de v. Perfeito? Certo. Então aqui ó, é a mesma coisa, é a mesma substituição. Eu vou ficar com 3u menos v vezes este camarada 2v mais o x, que é u ao quadrado mais v ao quadrado, é menos, né? Isso. 2 Vezes vezes 3UV. y é 3u Menos V. menos v. Fechou? Multiplicando por menos 1. Isso. É isso aí que nós vamos fazer. Exatamente isso. Feito isso aqui, ó, achou, somou essa continha, você vai ter, em função de dz
fazer. Tu vai ter isso aqui, ó, correspondendo ao DZ, DU. Isso aqui correspondendo ao derronde Z, derronde V. Então, elas estão assim. Eu vou deixar para você a aplicabilidade direta dela. Tu consegue imaginar como que vai ser a aplicabilidade direta? Tu pode tentar fazer aí depois que a gente terminar a nossa aula agora e conferir no livro. Tu vai ver como que parece ser mais fácil. Eu até anotei aqui, ó. Vai conferir aqui em azulzinho. Cadê? Aqui, tá vendo em azul aqui, ó? Uhum. Eu anotei isso aqui para você assim, ó. Caso apareça na AP2, será a melhor forma de obter um resultado rápido. Porém, fica claro que é preciso estar muito familiarizado. Por quê, Ronaldo? Ó, vou atropelar um pouquinho a aula da Glenda para a gente fechar isso aqui. Não tem problema não. Mas eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Vamos fazer o seguinte. O que foi dito? Ó? Aplicabilidade em termos de Z e de U diretamente. Ó. Eu sei que eu vou ter aquele derrom de Z. Esse derrom de Z, derrom de U, é a função de Z em relação a U e V, não é isso? Isso. Deixa eu aumentar o traço que eu diminuí o zoom. Ver se vai ficar melhor. Então eu vou ter aqui, ó, o Z vai ser uma função de U e V. Perfeito? Certo. E aí nós temos que essa função de U e V, ó, vou escrever aqui em cima, ó, ela é x vezes y menos 2 menos y ao quadrado. Olha só a interpretação que você vai ter que fazer. Menos y ao quadrado. Então vamos lá, Ronaldo. Quem é o x? Olhando para cá, ó, u ao quadrado mais v ao quadrado, não é isso? Isso. Quem é o y? 3u menos quem? Menos V. Menos v. Menos, quem é o y de novo? 3u menos o v ao quadrado. Beleza, Ronaldo. Agora daqui para lá é manipulação. Ó. Vamos resolver a parte que falta de manipulação. Só vai ficar faltando desenvolver esse camarada aqui que é o produto notável. Então, ó, u ao quadrado mais v ao quadrado vezes 3u menos v menos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, vai dar 6 u v mais o quadrado do segundo. Não é isso? Isso. E agora, ó, o que ele fala? Eu tenho que essa expressão é a expressão de z, u e v com as coordenadas em u e v. Ó. Não aparece x aqui mais, aparece? Não. Agora, olha só, a gente fez aquela trabalheira toda para achar o dz com relação a quem? Deu. E nós fizemos a trabalheira toda para achar o dz com relação ao dv. Deriva para mim isso aqui, ó, em função de u, que é o que a gente está procurando. Deriva para mim em função de v, essa função todinha de z aqui, ó, que é o que a gente está procurando. E aí vai aparecer o que a gente quer, que é o dzu, dzv. Ó, vamos lá. Derivando, conseguiu entender? Ó? Essa aqui era a nossa função de z, lembra? Uhum. Ó. Essa ali era a nossa função z de f de x e y. Ó. Z de f de x e y. Era essa. Certo. Quando nós fizemos o z em função de u e de v, nós substituímos todo mundo que era x, todo mundo que era y. Apareceu essa aqui. Desenvolvemos o produto notável dessa última parte. Apareceu isso. Agora eu vou fazer o quê? Derivar o quê? Em função de u. Não é isso que está pedindo aqui? Ó? Sim. Só que, se eu derivar aqui primeiro e multiplicar depois, vai ser a mesma coisa de multiplicar e derivar? Será? Como é que é? Ó. Se eu multiplicar primeiro e derivar depois? Isso, ó.
eu tenho que, essa primeira parte, tem um U aqui e aqui também tem um U. Aí eu te fiz a seguinte pergunta. Se eu fizer assim, por exemplo, a derivada com relação a U é o quê? 2U. A derivada com relação a U nessa segunda parcela é 3. Perfeito? Então eu te perguntei, se eu derivar primeiro e fizer o produto depois, vai ser igual a realizar o produto e depois realizar a derivação? Vê se não aparece esse 2U vezes 3 aqui, ó. Não apareceu? Sim. Então acho que é a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Não, Ronaldo, primeiro eu tenho que multiplicar mesmo. 9, 6UV. Vai dar 3U ao cubo. É isso aí. É isso aí. É porque ainda tem que fazer a multiplicação por ele, né? Vai dar 9. Vai dar diferente. Vai dar 9U ao cubo aqui que tem que aparecer, ó. Dá 9U ao quadrado. É, isso aí, 9U ao quadrado, isso mesmo. Então eu vou repetir para você aqui, para a gente ganhar meu tempo. Ó. Mas aí, por via de regra, você pode fazer aqui pela distributiva e depois aplicar a derivada, tá bom? Tá. Eu vou copiar o resultado, né, que está no livro aqui, que é o 9U ao quadrado menos 2UV mais 3V ao quadrado menos 18U mais 6V. E para o V aqui, ó, nós vamos ter menos U ao quadrado mais 6U e o V menos 3V ao quadrado mais 6U menos 2V. Tá vendo? Parece que sai mais rápido, né? Concorda comigo? Pode ver. Porque quando a gente faz aqui, ó, a gente tem menos chance de errar, tá vendo? Quando a gente faz aqui, ó, a gente trata todo mundo igual, ó. Vai parte a parte, né? E aqui embaixo, a gente necessita, ó, de uma visão melhorada da aplicabilidade direta das letras, né? X, que tem as suas coordenadas com relação ao U e V, e de Y também, que vai ter a coordenada com relação ao U e V. Mas fazendo isso, você já acha diretamente o derrom de Z e o derrom de V, que é o que a questão procura, né? É o que a questão pede. O que ele fez foi substituir o U e o V pelo X e Y, é isso? Se nós fizermos isso, a gente volta para a função Z com relação